dar essa opinião sobre arte. Oi, eu sou a Cris e esse é o Falando Pensamentos, podcast onde, como o próprio nome já diz, eu falo os meus pensamentos. Sejam bem-vindos. Ultimamente eu ando pensando muito sobre arte, que vai desde o que é arte, para que serve arte e coisas assim, que são questionamentos que particularmente eu nunca me imaginei fazendo, porque eu sempre me considerei uma dessas pessoas que arte não é pra mim. E claro que isso a princípio é de uma ignorância tremenda, mas também eu consigo entender de onde isso veio. Inclusive por muitos, eu não me acho especialmente sensível artisticamente. É o que com o tempo, na verdade, eu fui entender, né? Por exemplo, que a minha escrita é um tipo de sensibilidade artística, mas é porque desde criança a gente assimila muito a arte com quadros e coisas, e eu não conseguia sentir nada vendo essas paradas de arte. Eu ficava meio, sei lá, o que é esse negócio de arte? Outro dia, meu namorado ficou muito tempo me explicando por que muita gente considera videogames arte. E eu fiquei, obviamente videogames não é arte, mas por que não seria, né? Na verdade. E aí a gente tava discutindo se culinária é arte. Porque imagina, se for, é uma parada que um artista ele faz ali pra você e é uma arte que você vai ingerir e que ela é extremamente efêmera, mas que tem os preparos, tem o empratamento. Mas aí a gente teria que saber, né, o que é arte, que eu sinceramente não sei. Mas eu lembro a primeira vez que uma arte me tocou, que era uma época onde eu ia muito em museus. Você tem uma história. Uma vez, tava tendo uma exposição do Salvador Dalí no CCBB. E isso é muito interessante. Hoje em dia muita gente zoa, eu inclusive no meu livro mesmo zoo, que 80% do público do CCBB de qualquer cidade é de casais tendo seu primeiro date, né? E eu tava tendo o primeiro date no CCBB e era essa exposição do Salvador Dalí. Eu já tinha ido em algumas outras antes, que tinha quadros do Manet, Monet. E eu ia mais assim, gente, pra gastar onda, assim, não, claro, essa exposição, porque todo mundo ia. Era a época lá do, sei lá, junho de 2013, Core, que eu vejo como um grande momento de despertar artístico, social e várias coisas da sociedade. Infelizmente o gigante acordou agora, o gigante já voltou a dormir, que a sociedade está em decadência novamente aqui no Brasil. Mas, enfim, estava nessa onda e era muito onda você ir nas exposições. Hoje em dia eu acho que não tá mais, no CCBB eu acho que virou uma coisa mais de senhoras. Minha mãe vai no CCBB horrores. E aí eu acho que entre os jovens pode ser que esteja rolando um pouco uma epidemia de vernissagens. Não sei se é do meu círculo social, mas eu tenho diversos amigos que ficam indo em vernissagens. E aí, assim, ninguém tem dinheiro pra comprar obra de arte, não, com todo respeito. Mas fica indo, meus amigos me contam que tem bebida grátis, às vezes comidinha. Pois eu fui em uma, tinha todo mundo que ficasse estapeando por uma taça de plástico de espumante mequetrefe. Fiquei super chateada. Queria até, inclusive, se algum dia eu me reinserir de novo na sociedade, assim, de meus amigos que saem muito, queria uma curadoria melhor de que tipo de vernissagem ir. Inclusive, você aí que estiver procurando um programa gratuito com comida e bebida grátis, boatos de que a gente encontra isso nas vernissagens, mas como eu estou dizendo, você tem que saber que tipo de vernissagem você vai. Mas enfim, eu fui nessa exposição do CCBB do Salvador Dalí e era com um cara que posteriormente veio a ser o cara com quem eu perdi minha virgindade aos 19 anos, quem conhece sabe. E aí eu estava lá no date e em algum momento ele virou e falou: sabia que Salvador Dalí costumava esconder falos em todos os quadros? E aí o date virou procurar pirocas nos quadros do Salvador Dalí.
Foi ótimo, né? Inclusive transamos. Mas... Mas o que eu queria dizer é que, tipo, eu tava lá vendo a arte do Salvador Dalí e aquela arte não estava fazendo mínimas cócegas em mim. E aí eu lembro, nessa mesma época, a primeira arte que me causou coisas, que eu ia muito no Museu de Belas Artes, que tem ali no centro da cidade. E não foi um quadro, foi uma escultura, que é bem louco. Lá tinha uma galeria de esculturas mais greco-romanas e tal, eu nunca tinha visto pessoalmente. Eu super pirei e fiquei, caraca, que parada maneira. Mas tinha essa escultura, o nome dessa escultura é Faceira. Se não me engano, o escultor é Rodolfo Bernardelli, alguma coisa assim. E ela é de uma indígena, assim, ela é num material que eu não sei qual é, uma coisa preta, assim, meio brilhosa. E ela é uma escultura, não é uma pintura, mas toda a linguagem corporal dela, o olhar, sendo que ela não tem nem pupila, porque ela era uma escultura. Cara, aquilo me pegou tanto, e quando eu vi o nome dela, assim, Faceira, eu falei, cara, essa é uma das coisas mais bonitas que eu já vi em toda a minha vida. Eu pirei nela, eu ficava voltando lá várias vezes pra vê-la. E aí, plot twist. Um dia eu fui na Pinacoteca de São Paulo, e aí eu vi essa escultura lá e eu fiquei... Gente, como assim minha escultura preferida do mundo? O que é bem, né, tipo, chique. Nossa, tem uma escultura preferida. Ai, gente. Ela tava lá e eu fiquei... Nossa, tão especial, incrível. E essa foi a primeira arte que me tocou. E eu acho que ela... Então, aí que tá. Não é a primeira arte que me tocou, mas é que eu tinha muita dificuldade de entender música, escrita, outras coisas como arte. E claro que é óbvio que é arte, mas às vezes a gente precisa sair um pouco do cenário para poder ver aquilo corretamente. Hoje em dia, esses dias uma seguidora falou uma coisa comigo. Eu tava, sei lá, esses tempos eu fiquei pensando se eu tenho depressão, porque nada do que me empolgava me empolga mais. Eu não gosto tanto mais de conversar, não gosto tanto de sair. Mas eu já tive depressão, assim, clinicamente. E era meio diferente, assim, do que eu tô tendo agora. Que agora de quando eu tava deprimida, eu morei 15 dias na sala de casa, porque eu não conseguia... Eu tirei tudo do meu armário pra arrumar meu quarto, eu não conseguia arrumar e não conseguia entrar no quarto. Não saía de casa, chorava, dormia, que é o que a gente associa mais à depressão, mas eu sei que existem outros tipos de depressão. Eu pensei, talvez eu esteja com uma depressão funcional, porque assim, eu faço o que eu preciso fazer, mas ao mesmo tempo, eu vim me perguntando muito esses dias, tipo assim, cara, pra eu sair de casa é uma dificuldade, pra eu engajar numa conversa longa é uma dificuldade, eu tenho muita dificuldade com muita coisa. E aí eu fiquei pensando, será que eu estou vivendo uma vida muito mais difícil do que a vida precisava ser? Será que se eu for lá e tomar um Venvance, desvalquicina, sei lá, eu vou ficar mais ativa, mais inspirada? Pra gravar esse podcast mesmo aqui, esse episódio foi dificílimo, porque eu tô me sentindo muito desinspirada. Mas enfim, eu comecei a cogitar ir na psiquiatra de novo, só que assim, vocês sabem, eu faço análise, eu já conversei algumas vezes com a minha analista sobre isso recentemente. Ela acha que não é o caso de ir na psiquiatra, ainda acha que é um sofrimento mais psíquico do que químico, né? E aí eu perguntei no meu Twitter trancado como é que as pessoas que têm depressão, como é que elas sabiam. Uma garota que eu achei super grosseira falou: diagnóstico clínico é dado pelo psiquiatra. Sim, mas eu queria saber como cada pessoa sente sua depressão, se eu puder. E as pessoas deram várias respostas que foram muito mais parecidas com o que eu senti antes, na outra vez que eu tinha depressão. Por mais que poucas tenham dado relatos parecidos, que é um tédio e tal. Mas eu já tive essa depressão do tédio também. Hoje é uma outra coisa. E aí 2 pessoas falaram coisas que me tocaram muito, me atravessaram. E, gente, é chiquérrimo falar atravessaram. Tipo assim, coisas que me atravessaram. Uma falou o seguinte, falou que ela vinha de uma realidade parecida com a minha, de escassez,
E que antigamente, quando a gente era, tipo, muito pobre e tal, não sei o que, a gente se agarrava a qualquer oportunidade de ser feliz. Caraca, pra sair, pra ir pra lá, pô, vou ficar até 7 horas da manhã, eu vou curtir, vou beber etanol combustível. Sei que tudo girava uma felicidade mais fácil. É agora que a gente não tá mais na escassez, não é tudo que vai gerar isso, porque a gente já tá num estado mais comum, assim, de bem-estar. Então, a gente fica um pouco mais seletivas, assim. E outra me escreveu dizendo que desde a pandemia, ela percebeu que ela não gostava mais das mesmas coisas que antes. E que ela agora gostava de jogar um videogame com os amigos, ir num restaurante caro. E eu falei, cara, realmente eu acho que eu não tenho depressão. Eu tenho uma mistura do que essas duas meninas estão falando. Aí, com todo respeito, tá? Você aí, profissional da saúde, você tá espalhando essa informação. Porra nenhuma. Eu estou espalhando a minha experiência individual, assim como essas pessoas compartilharam a delas comigo. Eu sou a pessoa que mais demonstra como eu me preocupo com a minha saúde mental, como eu faço acompanhamento, como eu recomendo que todo mundo faça. Mas eu acho que a gente tem todo o direito também de fazer troca. Que no final das contas, a gente é ser humano e a gente troca. E eu tô aqui sempre, como sempre, tal como numa mesa de bar, dividindo experiências extremamente pessoais minhas. E não estou fazendo autodiagnóstico, pois, como eu já disse, eu faço acompanhamento com uma profissional, inclusive, que antes de mim chegou a esta conclusão, que eu não consegui chegar sozinha ou com a ajuda dela, mas que com o próximo eu também concluí isso. Que é que eu gosto de outras coisas. Aí eu comecei a perceber, depois que a menina falou da escassez, que quando eu ia em coisas perto da minha casa, eu gostava de ir embora mais cedo, mas se eu vinha, tipo, pra lá, pra final de semana, eu tinha que ficar esperando o metrô até 7 da manhã, não era uma opção. Talvez se eu fosse uma pessoa que sempre podia pegar um táxi pra ir pra casa, eu teria ido mais cedo também. E aí eu tô entendendo mais como algumas coisas talvez sempre foram minhas e estão só aflorando. Fora outras partes de amadurecimento mesmo, né? O gosto vai mudando. Mas falei tudo isso pra falar que às vezes a gente precisa sair do cenário pra entender as coisas como arte. Desde que essa escultura lá da faceira, ela me tocou, eu fui entendendo que tipo assim, tem artes que elas vão me atravessar e tem artes que não. A arte é tipo a não monogamia. Uma coisa que ela tá ali, não é pra mim, mas eu entendo que há quem admire. E aí vai ter umas artes que eu também vou admirar e outras que eu só vou entender, elas vão estar ali. Recentemente eu fui no Pará e eu fui na Bienal da Amazônia, das Amazônias, desculpa. E aí tinha muitas artes das Amazônias e tal. E eu fiquei tão perplexa com tudo. Eu fiquei tipo, cara, meu Deus. Eu senti que em mim sarou uma ferida num sentido de... Vou ter que abrir um parênteses pra contar. Que uma vez eu levei minha irmã em São Paulo. Foi a primeira e única vez dela em São Paulo. Aí, porra, São Paulo só tem pra você ver museu e telhado de prédio, que eles falam que a vista é linda e é vista de mais prédio, né? Com todo respeito. E aí a gente foi no Instituto Moreira Salles pra... Ai, cara, gente, desculpa, viu? Pra ver uma exposição, e era uma exposição com várias fotos de indígenas. Era uma sala gigante, a gente andou pra caraca, chegou lá, isso aqui. Era uma sala gigante com umas fotos bem abstratas de indígenas. E tava algumas pessoas na sala e elas estavam prestando muita atenção, assim, tipo, meu Deus. E aí, cara, eu e minha irmã, a gente parou na frente da primeira e foi instantâneo, a gente se olhou e a gente teve uma baita crise de riso. A gente, tipo, teve que sair da exposição, porque estava rindo muito, a gente não conseguia parar de rir. Que era uma parada muito nesse sentido, a gente ficou, tipo... O que é essa arte? O que o pessoal tá vendo? Tipo, a gente não entende, tipo, o que é isso? Hoje em dia, se eu fosse, provavelmente eu ia com um outro olhar, uma outra parada. Isso tem vários anos. Mas era uma coisa que eu, tipo assim, cara, eu não tinha nem a base do neurônio pra achar aquilo ali muito legal. E sendo que depois de um tempo, eu fui nesse mesmo Moreira Salles, numa exposição com meu namorado, e era sobre o Xingu. E era de fotografias também. E
E aí nossa, cara, eu amei. E meu namorado é do Cerrado, ele me explicou várias coisas. Eu acho que a arte, ela vai te atravessar diferente, de acordo com o momento que você tá. Mas esse momento com a minha irmã foi muito emblemático, porque era um desses momentos, tipo, cara, que porra, negócio de arte. Tipo assim, isso é coisa de gente rica. Porque a gente não nasceu pra entender isso. A gente, tipo, aquele dia a gente foi embora. Tipo, será que somos tão simplórios que toda a arte que a gente vai poder ver aquelas exposições que eles botam um monte de projetor, luzinha e cobram R$ 1 milhão para você ver a coisa mais básica possível, que é o equivalente a apartamento de chão de porcelanato da arte? Às vezes, né? A pessoa fica aí, a pessoa é um sujeito genérico, tá? Se achando tão, né, esteticamente superior ao próximo, mas no fundo somos todos provincianos que temos gostos básicos, apesar de diferenças no nível. Mas, enfim, eu tive essa experiência de arte que retratava indígenas e que eu não ri da arte que retratava indígenas, eu ri da arte, eu ri da galeria, eu ri da exposição, eu ri do que eu não sabia o que estava esperando aquele Moreira Salles, mas não era aquilo. E que talvez a arte tenha cumprido seu papel ali, né? Que é provocar alguma coisa. Provocou esse momento de reflexão, de entendimento. A arte reflete quem tá vendo, que dá sentido à arte. E pra mim foi aquele sentido, tipo assim, que palhaçada é essa? Que negócio é esse? Tipo, eu queria ver, sei lá, arte, só isso, umas fotos de indígenas, é arte. E depois eu vi outras fotos de indígena em outra exposição e eu já entendi melhor. E aí eu fui pra Bienal das Amazônias e a arte era majoritariamente indígena e eu chorei, me emocionei em vários momentos e eu fiquei com coisas que não eram literais. E aí eu penso às vezes se isso tem a ver com a escassez também, como a menina falou no caso da depressão, é porque eu sempre senti isso. Eu senti que a pobreza ela te deixa mais insensível. Eu tenho amigos que discordam, mas eu acho que eu sempre tive tão ocupada tendo que sobreviver que eu nunca achei que eu tinha tempo, energia mental para supérfluos, palhaçadas. Eu não acho, tá, a arte supérflua de maneira nenhuma hoje. Mas quando eu só tinha que lutar para sobreviver, eu achava. É o que é uma hipocrisia, porque é isso. Eu vejo como a música me salvou nesse sentido da construção da minha identidade ter sido super pautada na música popular brasileira. É a literatura, que eu tenho minha autora preferida, Helena Ferrante. Hoje em dia eu mesmo sou uma escritora, apesar de ter escrito livros e tal. Eu acho que o mais próximo que eu cheguei de fazer uma arte nos moldes que se pensa de arte, um quadro ou uma fotografia, foi quando, em junho de 2013, eu fui para uma manifestação e eu fiz um cartaz, ou seja, eu pintei tal como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello e sei lá qual mais tartaruga ninja. Acho que Da Vinci não era tartaruga ninja não, né? E eu fui lá e eu fiz um cartaz escrito assim: não precisa de gás lacrimogênio. O governo já dá muitos motivos para o povo chorar. E isso super viralizou e tal. E foi lá, feito com tinta. Alguém tirou uma fotografia minha, que eu poderia estar lá no Instituto Moreira Salles um dia para retratar as jornadas de junho de 2013. Inclusive, esses dias saiu o trailer de um filme chamado Transe, que é um filme sobre a eleição do Bolsonaro, se não me engano. Sobre a eleição do Bolsonaro. E aí, simplesmente é um filme que relata muito essa coisa da esquerda, burguesa, carioca. E aí foi super criticado. E a arte tá aí. Mas eu acho que esse filme, depois vocês procuram aí o trailer. Vou mandar lá no grupo de apoiadores. Eu acho que ele vai cair muito, tá? Eu vendo hoje em dia também achei uma coisa meio ridícula, assim. Mas eu acho que porque a gente tá nesse momento onde todo mundo deu uma enchida de saco, da militância, da autocrítica da esquerda. Eu acho que ele é um filme ali, mas, tipo, ninguém tá com saco pra autocrítica da esquerda agora. Ninguém tá com saco pra estudantes que se apaixonam no meio da manifestação e são questionados se tinha algum negro no meio.
ao som da Eu Te Vi nas Artes Plásticas da Letrux. Mas eu acho que é um filme que, se saísse daqui a 20 anos, para relatar esse período, seria interpretado diferente, como eu, por exemplo, na exposição do Instituto Moreira Salles. Mas você tem que... Um filme demora muito tempo para fazer. Provavelmente, se eles tivessem conseguido uns 2 anos antes, 2020, se saísse na pandemia, acho que ainda ia bem, igual aquele lá da Petra Costa, da Democracia em Vertigem. Mas como demora tanto tempo fazer um audiovisual, eu acho que foi um problema de timing mesmo. Mas é isso, eu participei dessa expressão artística com a minha placa, que retratou um período de tempo. Eu acho que eles só se deram mal aí na colocação. Ao mesmo tempo, eu tenho vários tweets também extremamente virais. Às vezes, escrever tweet também é uma arte. Fazer um podcast é uma arte. Eu fui pra Itália, né? E aí eu fui essas coisas, Florença, Siena. Só que, sinceramente, chegou um momento onde o Papa, que me perdoe, mas acho que esse Papa é mais tranquilo, que ele não excomungou a Madonna nenhuma vez, ao contrário do João Paulo II. Mas chegou uma hora que eu comecei a encher o saco. Que era todo dia Jesus, 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 Maria, 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 Anjo Gabriel fazendo anunciação, tipo assim, encheu meu saco. Ao mesmo tempo eu vi a Medusa do Caravaggio e, pô, que negócio lindo. É a Primavera do Botticelli, mas a parada, assim, de arte eurocêntrica que mais me bateu foi o Nascimento da Vênus, que eu fiquei assim, cara, isso é muito lindo. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que arte, pra mim, sempre vai ser uma parada igual o vinho. Posso tomar bons, posso tomar ruins, mas no final das contas eu não vou saber o que faz um vinho bom, o que faz um vinho ruim, o que faz uma arte boa, uma arte ruim. Que claro, a gente poderia fazer outro episódio inteiro de podcast debatendo se existe a arte ruim, mas felizmente eu só falo sobre assuntos superficialmente, porque eu claramente não tenho nenhuma ferramenta para debater isso. Mas o que eu quero dizer eu sei que um vinho cheio de açúcar e tal, ou com muito tanino, eu não gosto. E eu sei qual eu vou considerar bom e ruim. Assim como eu sei que tipo de arte eu vou considerar. E ao mesmo tempo, a minha mãe ama um vinho galhoto suave. E os vinhos que eu bebo, que nem eu sei se são bons ou ruins, pro senso aí da geral, ela acha ruins. Eu acho que a arte é a mesma coisa. Não existe arte boa e ruim, apesar de existirem pessoas que vão te dizer qual arte é melhor do que a outra. Eu acho que não faz sentido cair nessa, e você tem que ir na arte que agrada os seus sentidos, assim como eu vou no vinho que agrada meu paladar, e minha mãe vai no vinho galhoto, porque tem artes e vinhos para todo mundo. Dito isso, não confundir vinho galhoto com catuaba, porque no dia seguinte você pode ficar com dor de barriga. Se você for a Florença, se prepare que você pode ter que ficar vendo muitos Jesus e Marias. Com todo respeito aos indígenas, quando eu ri lá, não era porque era arte indígena, poderia ser arte de qualquer pessoa, mas a coisa toda de pessoas olhando foto me pegou muito, e aí a gente debate se fotografia é ou não é arte, brincadeira é sim. E procurem essa escultura faceira, que é a minha favorita. E se der, apoiem aí o podcast também, né? Até a próxima.